Geralmente, quando você vai fazer aquisição de um produto, um serviço, algo do gênero, geralmente as pessoas acabam fazendo uma pesquisa inicialmente do como que as pessoas acabam utilizando aquele produto, a sua durabilidade, a sua qualidade, né? Como que isso se repercute, né? Eu faço isso aqui em casa, né? Eu faço isso seja para o meu telefone, seja para a coleira do meu cachorro, para uma TV, seja para o que for, né? E acho que uma das coisas mais importantes, além da gente poder estar promovendo nesse evento, quais são as novidades que a gente tem dentro das nossas ferramentas de ALM, é poder demonstrar também um pouco como os nossos clientes acabam utilizando o Solution Mesh, o Cloud ALM, de uma forma adequada, correta e diante da realidade deles, né? Então, muitas vezes acaba sofrendo algumas adaptações, acabam atendendo algumas necessidades específicas. E é justamente isso que a gente vai estar demonstrando agora nesse espaço, tá? Para quem não teve a oportunidade de participar do SOED, né, o ILM Summit do ano passado, né, nós tivemos a apresentação de um case da Gerdau. A Gerdau é cliente nosso da SAP, né, Premium Engagement, né, aonde a gente fez um trabalho inicialmente de automações de algumas ferramentas e o apoio no processo de DevOps para soluções SAP. Esse case foi um case que chamou muita atenção ano passado, inclusive foi uma das últimas sessões, tiveram várias perguntas. Algumas dessas perguntas a gente conseguiu responder durante o evento, mas mesmo depois que acabou a sessão, nós continuamos recebendo em mensagens, né? Tanto eu quanto o Thiago, a gente tinha deixado nossos contatos finais, né? E, se eu não me engano, foi mais ou menos uns 20, 25 mensagens que a gente teve, né? Isso representa mais ou menos aí uns 5, 6% de todo o público que estava lá presente naquela sessão, né? E justamente por isso, e também porque esse ano a gente fez algumas modificações, né? Teve uma evolução dentro da solução de DevOps da Gerdau, nós acabamos convidando novamente o Thiago Mai, que é arquiteto de soluções na Gerdau, né, para poder estar falando um pouco mais sobre como que está funcionando essa solução, né, Tiago? Obrigado inicialmente pela sua atenção, obrigado em nome da SAP, né, para você, para a Gerdau, de poderem estar participando aí do nosso evento e poderem estar compartilhando um pouco mais aí da experiência que vocês têm em relação ao Solution Manager, ao processo de DevOps. Obrigado, Isaac. Legal de novo estar aqui num evento tão importante, né? Apresentando a nossa jornada de DevOps, né, dentro da Gerdau, utilizando as ferramentas da SAP. E a ideia aqui é a gente justamente contar um pouquinho, né, como é que foi essa evolução. A gente vai resgatar um pouquinho do quando começou isso e as melhorias implementadas nesse último ano, né, nesse ano, infelizmente, de pandemia aí, mas a gente conseguiu fazer algumas coisas bem interessantes aí e contar um pouquinho dessa jornada, né. Isso começou, né, Isaac, lá em 2018, quando a gente pensou em tratar uma esteira, né, dentro da Gerdau, ter um pipeline, né, de DevOps integrado com CI/CD implementado, né. Então a gente tinha na verdade uma esteira, ela sem automatismo nenhum, sem integração nenhuma. A gente possuía uma ferramenta de governança já instalada desde 2016 para em relação a mudanças de TI, né? Então, que é o Gira. E nós já também possuímos o Charme desde a implementação do GT nos nossos ambientes mais críticos, né? Nossos landscapes mais críticos de SAP. Só que essas duas ferramentas não eram integradas, né? Como vocês podem ver aqui, elas andavam descasadas e também a gente não tinha automatismos, né? E eu não tinha nenhum cheque, né? Então eu tinha pessoas manuais fazendo validações, pessoas manuais fazendo transporte para produção. E aí eu pensei, bom, o que a gente precisa melhorar aqui? O que a gente precisa evoluir, né? Então, em 2018 a gente começou as conversas, desenhou um framework, né, dessa arquitetura de DevOps, e em 2019 a gente teve essa carinha aí, né, onde a gente começou a ter integração entre a minha camada de governança, que é o Gira, junto com a ferramenta do Charme e ferramentas adicionais de cheques
para poder fazer isso. Qual que era o nosso grande ganho aqui? Nós gostaríamos de automatizar os transportes para produção, né? Em DevQA eu já tinha esse automatismo, mas eu gostaria de automatizar para produção. Para mim automatizar o transporte para produção, o que eu preciso? Eu precisava incluir checks de qualidade e dar segurança para que aquelas minhas mudanças fossem realizadas para a produção. Tá? Então, uma das primeiras mudanças que a gente fez foi justamente utilizar o whitelist. O whitelist nos dá uma agilidade para determinar quais são as nossas mudanças pré-aprovadas, né? Por que isso? Hoje, antes, né, antigamente, a gente fazia a mudança, como é que ela determinava se ela era pré-aprovada ou uma mudança normal? Ela era pré-aprovada de acordo com uma subjetividade entre uma conversa entre o analista que fez a change e quem iria aprovar a change, né? Então, muitas vezes uma change poderia ser pré-aprovada num momento e normal no outro momento. Então, eu disse, não, vamos lá, precisamos definir o que é uma pré-aprovada. Então, a gente utilizou a feature do whitelist para poder determinar quais são os meus objetos de baixo impacto mesmo, em que pudesse toda mudança que for criada como pré-aprovada, ela seja realmente pré-aprovada e poder passar por um processo mais rápido de deploy para a produção, né? Além disso, né, o que eu precisava incluir? Eu precisava também determinar quais são os meus objetos críticos, né? Esses objetos críticos ia me determinar também se é uma change classificada como normal, o risco dela, né? Se ela é um risco baixo, risco médio, um risco alto. Então, com a entrada dos Critical Objects, a gente acabou incluindo informações do tipo, se eu tiver uma modificação em uma tabela standard, se eu tiver um objeto que é crítico, um objeto global, eu incluo nessa Critical Objects, e essa feature me avisando que naquela mudança, naquela request, em que no meu gira, minha mudança tem um objeto crítico, eu já sei que eu posso ter que determinar ela como sendo uma change de risco alto. Tá? Então, quando eu fosse para uma reunião de CAB, eu teria essas informações todas sincronizadas no meu gira, na minha change, informando que esse cara é objeto crítico, né? Claro, esse objeto crítico, ele acaba passando por uma aprovação também, pelos nossos analistas internos da Gerdau. Então, ou seja, daqui a pouco a mudança foi criada, né, e ela foi determinado que deveria ser expandir uma tabela Z, né, uma tabela standard. Só que não é a melhor forma, talvez. Entendeu? Só que o desenvolvimento já começou. E isso eu pego antes de ir lá na revisão do CAB. Eu pego antes, eu pego tempo em desenvolvimento. Então, esse é o nosso grande ganho. Além das features implementadas do whitelist e do critical object, também precisávamos de uma validação de qualidade de código. Com isso, a gente implementou o ATC centralizado no Solution Manager, né, para que todas as requests, todas as mudanças que acontecessem nos nossos landscapes, ele pudesse avaliar em relação à qualidade de código. Então, a gente criou primeiramente uma variável lá em 2019, onde ele fazia checagens básicas, do tipo, se o meu código não está fazendo um select table scan numa tabela, name conventions, se não tem hard codes, coisas desse tipo, tá? E aí, aqui nesse exemplo aqui, a gente está mostrando onde tem os meus farolzinhos dos meus checks que foram criados. Além disso, também foi implementado a questão do DGP. DGP é uma feature, né, em que nos dá uma segurança de que se um desenvolvimento está sendo feito ao mesmo tempo, nos mesmos objetos, eu garanto que a versão que está indo para a produção é a versão que tem sido validada. Então, um exemplo básico aqui. O cara está fazendo manutenção num programa, essa manutenção nesse programa vem uma outra demanda de um outro país, que também ele precisa mexer nesse mesmo programa, o outro fornecedor mexendo, outra time de desenvolvimento mexendo, vai lá, libera o objeto sem querer, começa a mexer nesse objeto e manda para aquela qualidade e eu vou ter um alerta de DGP, né, informando que existe já uma outra request com aquele mesmo objeto que está sendo alterado e que pode ser um impacto possível em produção em relação a versionamento, né? Então, essa implementação a gente acabou fazendo entre o DevQA
né, e está em validação, né, está em paralelo, andando, e possivelmente futuramente, quando a gente tiver um amadurecimento maior, também será um item que vai ser ativado quando ocorrer uma mudança para a produção. Tá? Isso é um pouquinho da nossa história que a gente acabou contando lá. Também, além disso, né, com todas essas implementações dos checks automáticos que a gente criou para garantir a nosso CI, né, integridade, tudo ali, a gente precisava justamente o ganho que a gente tinha em relação ao automatismo para movimentação para produção. Para isso, a gente implementou a feature de Release Management. Né? Então, ou seja, toda a minha change que fosse aprovada num CAB, ou uma change pré-aprovada pelo analista da Gerdau, eu automaticamente sincronizaria com todas as requests e todas as mudanças que são para aquele no Charm, criando um status intermediário de Authorized for Production, e aí sim meu job automático de release, ele pegaria todas as mudanças sendo feitas no Authorized Production para mover para produção. E aí a gente teria todo o automatismo do Continuous Deployment em produção. Então esse é um pouquinho do que a gente fez ao longo desses últimos anos aí, né, Isaac? Thiago, eu até agradeço que você fez um briefing aí do que foi a solução, porque esse ano, né, a gente tem que ver o lado bom da coisa, né? Esse ano a gente tendo esse evento online, acredito que isso está sendo compartilhado com muito mais pessoas do que a gente teve no evento anteriormente. Até caso você não esteja vendo essa apresentação durante o evento, né, você pode estar consultando ela posteriormente, né? A gente vai estar compartilhando essa visualização aí futuramente aí para que vocês possam estar consultando. E acho que o grande ponto, né, Thiago, que eu posso colocar assim como arquiteto, desenhar essas soluções essas ferramentas que a gente está colocando, como o ATC, né, a parte de Critical Objects, isso já existe, não só no Solution Manager, como também se poderia ser implementado isso aí por fora, né? Qual que é a grande vantagem que a gente visionou aqui, né? Que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Primeiro, hoje o ponto de acesso de todas as soluções que você tem para fazer uma mudança é o Jira, né? Não só do SAP quanto não SAP. Então é uma interface única. A segunda coisa tudo